Será que os fundos imobiliários chegaram no fundo dos preços? Chegou a hora de comprar os fundos imobiliários? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos entender o que está acontecendo, o que faz os fundos imobiliários caírem, o que pode acontecer na sequência, inclusive o que pode acontecer se você continuar a comprar fundos imobiliários e eles continuarem a cair. A gente vai também fazer essa simulação e vamos também entender o cenário aqui geral. A gente começa um pouco com a macro, tá? Porque é a macro que está determinando as quedas dos fundos imobiliários. Tem tudo a ver com os juros. Eu vou mostrar graficamente para vocês, conforme for mexer nessa curva de juros, os fundos imobiliários foram caindo, né? Só que olha só, um ponto crucial é que nós tínhamos aquela deterioração toda da economia, rombo fiscal, tudo aquilo acontecendo, e existia muita expectativa no corte de gastos ali. Eu mesmo, que não confio praticamente em nada nesse governo, tinha um fiozinho de esperança no Haddad anunciar um corte de gastos mais ou menos ali. Sabia que não ia anunciar um bom corte de gastos, mas um mais ou menos que fosse suficiente para dar uma tranquilizada pouquinho ali no mercado, ter aquele ralizinho de fim de ano, depois 2025 a gente ia continuar com as novas dores ali, né? Só que foi muito pior do que esperado, porque o corte de gastos do Haddad, no primeiro momento assim que foi anunciado ali pelo governo, que começou a sair nos sites, parecia até que não era tão ruim, mas quando ele foi anunciar, a falar ali na imprensa e tudo mais, aí saiu pior ainda, tá? Porque quando a gente vê o corte, primeiro, 70 bilhões a gente já vê, não é muita coisa, poderia ser mais ou menos ali. Tem algumas medidas bacanas, outras que não resolvem muito, só que acontece é que 70 bilhões não é 70 bilhões. Foi um dos primeiros pontos, né, que eu desmembrei esse negócio do salário mínimo, que é onde vai ter a maior economia, e tá irreal, eles estão colocando uma economia, imaginando que o PIB vai continuar crescendo numa sequência ali infinita, que não vai acontecer. Então é um corte irreal, é um corte baseado em imaginação, em mundo imaginário. Além disso, outras partes do cortes aqui já é contestado pelo mercado. Eu vi corretora falando, ó, isso aqui já era esperado, já estava dentro do esperado, né? Não é uma novidade do corte de gasto, então não pode ser incluído aqui. Enfim, várias coisinhas foram detalhadas ali que mostram o quê? Que esse corte de gasto, além do suficiente, ele não é esse número aqui, é menos, né? Então é um corte de gastos bem meia boca, né? Fraquinho. Mas ainda assim, se fosse só isso, ainda não era tão ruim. O grande problema foi que ele anuncia ali, né, uma gastança junto do corte de gastos, né? O que é pra chorar. O cara manda um corte de gastos que vai ter mais gasto. Ele fala ali que vai ter isenção para quem ganha 5 mil reais. Só que o dinheiro vem da onde? Da bunda, porque ele ainda fala um outro método lá que é taxar quem ganha mais de 50 mil. Não vai ser o suficiente também, eu já disse desde o primeiro dia, não vai fechar as contas, então, ou seja, mais rombo, e além de ser mais rombo, você está criando mais o imposto, né? Você está o quê? Taxando os dividendos também, e aí é mais impacto nos fundos imobiliários, nas ações, né? É bem triste essa situação, né? Bom, tudo isso mexeu na curva de juros. Quando a gente vê aqui os juros futuros, então olha só, aqui estão os juros futuros, né? Pegando ali de junho em diante, ele vinha num zigue-zaguezinho, né, subindo, uma tendência de subir, governo gastando e gastança e gastança, começa a expectativa de corte de gasto que não sai, não sei o que, chega setembro ali, né, e tudo mais, e só piora a situação, começa a acelerar a curva aqui da alta de juros, né? E aí chega o corte de gastos tão esperado pelo Haddad, o que acontece é que ele veio horrível, né? Aí o mercado dá uma disparada nos juros futuros. E observa como o mercado ele foi subindo aqui, deu uma disparada 3 dias seguidos aqui, ele foi subindo aos poucos conforme eu fui fazendo essa mesma leitura. Olha só, isso aqui é pior do que o esperado, isso aqui é ruim, não sei o quê, e foi cada vez piorando, né, a situação. Enquanto os fundos imobiliários fez uma sequência contrária, né? Ele até estava resistindo esse início de alta aqui de juros. Quando começou a expectativa do corte de gasto e tudo mais, o negócio começou a azedar, as contas estavam muito ruins, aí veio, né, essa disparada nos juros e os fundos imobiliários uma despencada, embora no último dia eles até deram uma seguradinha ali com uma altinha ali na sexta-feira, né? Mas olha só, a expectativa é de dias ainda voláteis. Então olha só, ao longo de 2024, o que aconteceu com os juros futuros de 2026? Ele foi disparando aqui, né, 54% no momento, então marcando 15 os juros futuros, né? Você imagina um país conseguir ter algum crescimento com uma taxa de juros de 15%, o dólar que não para de subir, gastança, rombo fiscal, tudo isso acaba pressionando a inflação e vai chegar uma hora que os juros não vai conseguir mais surtir efeito e vem a tal temida dominância fiscal. Então, por mais que os juros futuros tenham chegado a patamares muito altos,
não dá para dizer que é o fim, não dá para dizer que vai tranquilizar, nós temos que aguardar, porque o que acontece é o seguinte, o governo, eu acho que ele só começa realmente a se mexer quando a população começa a se incomodar. Então, quando essa inflação começar a pressionar mais, porque é aquilo, se os juros não conseguirem mais surtir efeito sobre a inflação, ela vai começar a subir, ela está acima do teto. Você imagina essa inflação começando a pegar 7%, 8%, pode acontecer se a gente chegar nesse cenário. Se o 2025 for do mesmo nível de 2024, isso fatalmente vai acabar acontecendo. Juros não vão conseguir subir infinitamente e a inflação vai começar a ganhar cada vez mais corpo, tá? Estou dizendo que isso vai acontecer? Não sei, mas essa é exatamente a nossa dúvida. Será que estamos no fundo do poço? Talvez não, mas estamos próximo ali, né? Mesmo assim, nós vamos simular um cenário onde você compra um fundo imobiliário e ele continua a cair, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no que o mercado está achando, né? Antes de continuar, vamos ver a opinião do mercado em relação aos fundos imobiliários, tá? Então, a Nordic Research diz o seguinte, para o curto prazo, a volatilidade do IFIX deve continuar alta, a possibilidade de novas ondas de desvalorização estão aí em aberto, né? Então, o cenário econômico que o Brasil vem construindo para os próximos anos não é animador, mas não acho que seja o caso de sair vendendo as cotas de fundos imobiliários de qualidade com boas perspectivas a qualquer preço, apenas por conta disso. E aquela tradicional dúvida, fundo imobiliário de tijolo ou fundo imobiliário de papel? O CEO da Vectis, a gestora, ele comenta que o desconto está nos fundos imobiliários de tijolo e o desconto está tão grande, inclusive, que os rendimentos desses ativos já se assemelham aos retornos dos fundos imobiliários de papel, mesmo pagando apenas rendimentos atrelados a aluguéis. Ou seja, os fundos imobiliários de tijolo, como eles pagam ali aluguéis, né, eles recebem os aluguéis, eles tendem a ter a valorização ao longo prazo, né, no longo prazo, junto com a inflação. Mais ou menos os imóveis valorizam em linha com a inflação, então os aluguéis se valorizam junto. Então uma tendência de você ter um fundo imobiliário de tijolo que não faça nenhuma besteira o gestor, né? Que esse fundo imobiliário no longo prazo, o dividendo que é R$1 tem uma inflação de 100% daqui a 10 anos, ele vai estar pagando R$2 então. Ele vai crescer ao longo dos anos, enquanto os fundos imobiliários de papel não tem essa lógica, eles acabam entregando ali meio que a inflação junto com o dividendo, então não tem essa tendência de crescer o dividendo ali, tá? Então, essa é uma coisa muito importante você ter em mente. Os fundos imobiliários de tijolo eles estão apanhando tanto, mas pode ser que esteja exatamente aí as oportunidades. A grande questão é se é o fundo ou não, né? E ainda de acordo com o CEO da Vectis, no curto e no médio prazo, os fundos imobiliários de papel eles devem ter maior rentabilidade do que os fundos imobiliários de tijolo. E aí, falando aqui um pouco mais do IPCA e dos fundos imobiliários de CDI, né? Os fundos imobiliários com títulos atrelados ali ao IPCA devem pagar maiores dividendos no curtíssimo prazo, já que eles repassam a inflação com atraso de 2 meses na média. Se os juros estão subindo para conter a inflação, é porque a inflação está em alta e esses fundos pagarão bons dividendos até que comece a recuar. Então, é um ponto importante você entender que sempre tem 2 meses ali de atraso para ele repassar esses dividendos, enquanto o CDI, a lógica é a mesma, só que o repasse é mais rápido ali mensalmente, pelo menos na primeira lógica ali, né? Então, esses fundos tendem a pagar dividendos maiores, vão crescendo junto com a Selic ali, né? Que vai levar o CDI junto, e a inflação, que é o que está puxando aqui, né, as taxas de juros também para mais alto ainda. Marcos Baroni da Suno, ele lembra que as coisas vão continuar acontecendo na economia real, independente da bolsa ali, né? Então as transações de compra e venda de imóveis no mundo real têm sido feitas a valores superiores ao valor metro quadrado precificado nos FIIs negociados na bolsa. Renovações de contratos de lajes corporativas na Faria Lima, em São Paulo, têm sido reajustadas com reajuste superior a 20% da inflação. A taxa de ocupação das lojas de shopping vem se mantendo acima de 95%, maior patamar desde 2019. Então, muito dessa queda é exatamente o pessoal simplesmente com medo. Também tem, óbvio, o risco de repente, começar a atingir o mundo real. Aí que é o problema, né? Esses juros altos e altos e altos começam aos pouquinhos e pegando ali o mundo real, vai pegando as empresas são prejudicadas, elas não conseguem, de repente, ter um aluguel adimplente, né? Então tem todo esse risco também, tá? Não vamos ignorar isso, mas é por isso que é importante você escolher bons fundos imobiliários. Quer um exemplo clássico de inquilino que já está ali inadimplente, que corre
corre risco de ordem de despejo, que está numa situação muito complicada, são os Correios, né? Ele corre risco de, em mais de 200 unidades, risco de despejo. Tem fundos imobiliários que tem os Correios ali, né? Então, olha só, prejuízos, né, ali, desde que assumiu o Lula, prejuízos gigantescos, né? No governo Bolsonaro, todos foram lucro, inclusive esse aqui que está vermelho é uma gambiarra que o Lula fez, mas é prejuízo de 0,2. Então, todos os anos nos governos ali, desde que o Temer assumiu, deram lucro, entrou a gastança, entrou os prejuízos, né? Isso aqui é o Correio, mas vai começar a acontecer com algumas empresas privadas também. Então o BTLG está custando R$ 91,95, ele tem um dividendo aqui de quase 10% nos últimos 12 meses, um PVP de 0,90, mas como ele deu uma subidinha hoje, até melhorou esse PVP. Melhorou não, né? Piorou, porque saiu de 0,88 para 0,90, deu uma subidinha aqui o fundo. Ele tem uma liquidez excelente e nos últimos 12 meses ele vem em queda. Se você vê aqui, ó, uma grande queda sem os dividendos. A gente tira os dividendos, realmente, ó, de 100,94, chegou a bater até 107 em um momento ali, e agora está 91, sendo que outro dia ele bateu 88, né? 89, ele esteve ainda mais barato que agora, mas assim, talvez tenha sido um susto só do mercado, ele deu uma recuperada. Mas mesmo assim a gente vai fazer a simulação daqui a pouco se ele continuasse a cair e você comprar cotas, né? É um fundo que paga um dividendo no momento então de 0,8 e vem subindo esses dividendos aqui ao longo dos últimos anos, né? A gente vê aqui, ó, que ele pagou nos últimos pagamentos aqui, os últimos 3 de 0,78. Então eu peguei aqui o valor da cota do fundo imobiliário BTLG11 no momento, o dividendo que ele paga por cota, peguei o mais atual e todo ano nós vamos aportar 12 mil. E aí eu vou dividir esses aportes aqui aos poucos, vamos fazer junto aqui, inclusive tentando guardar um pouquinho de caixa, vocês vão ver como é que a gente poderia fazer aqui, tá? Nessa simulação. E vou colocar que o BTLG11 vai cair todos os meses por 2 anos consecutivos, 1,5%, tá? Então ele vai caindo, 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 e nós vamos comprando, 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 até que ele vai ficar no fundo, a gente vai imaginar que o Brasil vai estabilizar no fundo, ele vai ficar lá no mesmo preço do fundo, tá? Aí depois a gente imagina como é que fica. Bom, então olha só. Então se eu tenho 12 mil reais para aportar por ano, significa que é R$ 1.000 por mês em média, né? E aí eu vou colocando então os aportes, por exemplo, comprei 10 cotas aqui, por que 10 cotas? Para sobrar um pouquinho de caixa aqui, e aí sobrou caixa, mais os dividendos, então tenho 11 mil para aportar nos próximos 11 meses ali, então você viu que sobrou R$ 80 aqui, né? Tinha 1.000 por mês, agora nós temos R$ 1.000 por mês, nos próximos 11 mais 80,50. Bom, enfim, a gente continua aqui, no outro mês eu vou aportar 10, e minha meta no primeiro momento vai ser manter os aportes acima de 900. Então, ó, a cota caiu, 10 já comprou, ó, 905, só que eu gastei, né? Aí no próximo eu vou 10, opa, peraí, abaixo de 900, então vamos aumentar para 11. A gente vai indo, 11, 11, e vai indo aqui, ó, e vai caindo o fundo imobiliário, vai caindo. Opa, peraí, eu acho que agora vai ser, olha só, vai ser 12, então 12, 12, 12, 12. E vamos continuar, olha só quanto que nós já restamos aqui de caixa, nós terminamos o ano e sobrou R$ 1.330 de caixa. Nesse cenário, eu poderia aportar tudo já no ano seguinte, mas vamos continuar simulando que o fundo está caindo e você não tem certeza, então você vai guardando um pouquinho de caixa ali, né? Então nós entramos no 13º mês, iniciamos o segundo ano nosso, né? O ano 2 se inicia, entra mais 12 mil no caixa e eu vou aportar R$ 1.000 por mês aqui em média, né? Só que lembra que nós tínhamos como objetivo R$ 900 no mínimo, agora vamos passar para 950. Por quê? Porque nós já estamos ganhando dividendo suficiente para comprar mais de uma cota. O fundo imobiliário não parou de cair, olha só. E o dividendo não parou de aumentar. Então vamos lá, vamos pôr 12 aqui, olha só, 920 é abaixo de 950, então vamos mudar para 13 aqui. 13, 13, 13, 13. Opa, 13 ainda vai, agora já é 14. 14, 14, 14, vamos indo. 14, 950, aqui já vai ser então 15. 15. Então agora nós temos um detalhe, né? Chegamos no 24º mês, lembra que eu falei que ia parar de cair no segundo ano, porque já estamos no PVP aqui de 62, né? Tá ridículo. E aí nesse cenário nós vamos imaginar um período de estabilidade de fundo, vamos ver como é que o cara termina ao longo de 4 anos. Será que ele vai ter prejuízo com a cota a 62, né? E aí nós chegamos no 25º mês aqui, né? Então nós temos aqueles R$ 12 mil de sempre, anual, né? Entra aqui no caixa e tem mais aqui, ó, os 3.600 de caixa, reserva de oportunidade. Só que chegou a hora de a gente queimar isso aqui, não vai mais cair a cota, né? Pra gente não ficar fazendo bagunça nisso aqui. Vamos logo queimar isso aqui.
vai dar 62, tá? Para eu queimar todo aqui o meu caixa. Na verdade ainda até sobrou, né? Porque chegamos no mês 2 ali, ainda tem quase 12 mil. Mas enfim, vamos pôr 62 aqui, eu já gasto esses 3 mil e mais um pouquinho ali de referente a janeiro. E aí nos próximos meses eu só vou aportando normal, sem guardar caixa a mais. E o legal é que os dividendos agora já estão ficando gordos e é o suficiente para comprar uma quantidade aqui legal já de cotas, porque a cota está ridiculamente barata. Então eu vou lá, 22, olha como a bola de neve vai funcionando, né? Então eu vou aqui, ó, colocando 22, 22, aí eu vou queimando tal o caixa aqui, aí eu chego até o 20º, o 33º ano, compro aqui 23 para encerrar esse caixa. Não, vai precisar de mais que 23, porque tá tão barato, né, que para encerrar o caixa é difícil. Eu ponho 27 e aí eu vou 25 de 25 e 25. Opa, ficou negativo, só para não ficar desse jeito, vamos diminuir aqui um pouco a cota. Tá bom, vai, 39 aí de caixa. Então, no fim da história, nós ficaremos da seguinte forma: nós teremos aportes do nosso bolso de 47.960, ou seja, 12 mil por ano, menos esse restinho aqui que eu não aportei, né? O patrimônio total de 58.910, porque as cotas foram caindo e nós fomos comprando, e ela ficou muito tempo ali no fundo, e nós compramos um monte dele no fundo, nós investimos todos os dividendos nele no fundo. Então é bom quando a cota cai e depois ainda fica lateralizando. O melhor cenário é esse, cai bastante e lateraliza nos fundos. Você comprar bastante cotas baratas. E aí no final das contas você ganhou 14.500 de dividendos, mas como o dividendo já está aqui no patrimônio, então não adianta eu considerá-lo de novo, né? De qualquer forma, o ganho foi 22,83%. Então eu espero ter deixado claro para vocês o porquê que quando a cota cai ou o valor da ação cai sem uma perda de fundamentos é excelente, principalmente quando ela cai bastante, lateraliza naqueles fundos. Esse é o mais gostoso de tudo. A gente lembra da Sanepar, né? Fez aquele fundo ali maravilhoso. A gente lembra também da Caixa Seguridade, fez aquele fundo maravilhoso também. Só que eventualmente a gente acaba errando ali aquele fundo perfeito que vai lateralizar, que algumas ações que a gente vê aí hoje em dia, os próprios fundos imobiliários também continuam a cair, né? Não fizeram aquele fundo maravilhoso. Se faz o fundo é ainda melhor, mas se continua caindo, como esse aqui na simulação caiu 2 anos consecutivos, ainda assim dá para ter ótimos resultados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça do like, sua inscrição no canal ativando o sino, um abraço e até o próximo, valeu!